Capítulo 5 – A Palavra Execrável. As crianças ficaram se entreolhando por cima da coluna. O sino, mesmo sem som, ainda vibrava. De repente, ouviram um ruído ligeiro no canto da sala, ainda intacto. Viraram-se como dois relâmpagos. Uma das figuras, a mais distante, a mulher que Diggory achava tão bela, estava levantando-se da cadeira de pedra. Quando se pôs de pé, verificaram que era ainda mais alta. Via-se logo, não apenas por causa da coroa e da roupagem, mas pelo fulgor de seus olhos e pela curva de seus lábios, que se tratava de uma grande rainha. Ela então olhou ao redor, viu os estragos na sala, viu as crianças. Avançou com passadas longas e ligeiras. Quem me acordou? Quem que quebrou o encanto? Eu acho que fui eu. Você! Disse a rainha, colocando no ombro do menino sua linda mão alva. Seus dedos, no entanto, eram mais fortes do que pinças de aço. Você! Mas não passa de uma criancinha comum. Qualquer pessoa vê logo que não tem nas veias uma só gotinha de sangue nobre. Como uma pessoa assim ousou penetrar nesta casa? Viemos do outro mundo por meio de magia, disse Polly, achando que já era tempo de a rainha dar-lhe alguma atenção. Isso é verdade ou mentira? Perguntou a rainha, olhando para Diggory, sem sequer espiar Polly com o canto do olho. É verdade, disse ele. A rainha, com a outra mão, levantou o queixo do menino a fim de melhor observá-lo. Diggory tentou encará-la também, mas não resistiu e baixou os olhos. Havia nos olhos dela alguma coisa que o sobrepujava. Depois que o examinou durante 1 minuto, soltou-lhe o queixo e disse: Não tem nada de feiticeiro. Não tem a marca. Só pode ser servo de um feiticeiro. Só por intermédio de feitiçaria alheia conseguiria viajar até aqui. Foi o tio André que me enviou pra cá. Estamos correndo grande perigo. O palácio está prestes a ruir. Temos de sair logo daqui para não ficarmos enterrados nas ruínas. Vamos, crianças! Falou a rainha com a maior calma, como se estivesse apenas comentando sobre o tempo. Deu a mão às crianças e saiu logo dali. Polly, que não estava gostando nem um pouquinho da rainha, não lhe teria dado a mão se pudesse se opor com alguma resistência. Apesar da fala amorosa, os movimentos da rainha eram mais ligeiros que o pensamento. Que mulher mais desagradável! Com uma torcidinha é capaz de quebrar o meu bracinho. E agora que ela me agarrou, não posso mais alcançar o anel amarelo. Se eu esticar o braço até o bolso, vai perguntar o que eu estou fazendo. Aconteça o que acontecer, não podemos revelar nada sobre os anéis. Espero que Diggory tenha também o bom senso de manter o bico calado. Seria ótimo se eu pudesse falar com ele a sós durante 1 segundo. A rainha os conduziu por um corredor comprido, passando depois por um labirinto de salas, escadarias e pátios. Com frequência ainda ouviam pedaços do palácio desabando, às vezes pertinho deles. Tinham de apertar o passo para acompanhar a rainha, mas ela não mostrava o menor sinal de medo. Diggory ia pensando: que mulher mais corajosa! E como é forte! É isso que eu chamo de rainha! Tomara que ela nos conte a história deste lugar. Enquanto andavam ou corriam, ela ia dando algumas informações. Esta é a entrada do calabouço. Esta passagem conduz à principal câmara de torturas. Este é o antigo salão de banquetes onde meu bisavô recebeu 700 convidados e matou a todos antes que terminassem de beber. Tinham ideias subversivas. Chegaram por fim a um salão mais amplo e mais grandioso do que os demais. Pelas suas dimensões e portas enormes, Diggory achou que finalmente havia atingido a entrada principal e ele estava completamente certo. As portas eram negras de doer, de ébano ou de algum metal preto que não existia em nosso mundo.
estavam trancadas com barras enormes, muitas tão altas que não podiam nem ser alcançadas, e todas pesadas demais para ser erguidas. A rainha soltou a mão do menino e ergueu seu braço. As portas altas e pesadíssimas tremeram por um instante e desabaram no chão, onde só ficou um pó bem fininho. Assobiou Digori. Terá o mestre feiticeiro, o seu tio, poder igual ao meu? Vou apurar isso mais tarde, mas não se esqueçam do que viram. É o que acontece com pessoas que barram o meu caminho. Uma luz muito intensa para aquele mundo invadia o pórtico sem porta. Não se sentiram nada surpresos quando foram conduzidos para o ar livre. O vento era frio, mas ainda assim tinha algo de rançoso. Encontravam-se em um alto terraço, no qual se avistava uma vasta e extensa paisagem lá embaixo. Na linha do horizonte pousava um enorme sol vermelho, muito maior do que o nosso. Digori percebeu que também era bem mais velho do que o nosso, um sol no finalzinho da sua vida, já cansado de olhar para aquele mundo. À esquerda do sol, mais alto, havia uma única estrela, enorme e reluzente. Era as duas coisas visíveis no céu escuro e desolado. Na terra, em todas as direções, estendia-se uma grande cidade, onde não se via coisa viva. Os templos todos, as torres, os palácios, as pirâmides, as pontes projetavam sombras longas e lúgubres à luz daquele sol murcho. Um grande rio percorrera a cidade em tempos idos, mas a água desaparecera há muito e muito tempo, deixando no leito uma poeira cinzenta. Olhem bem, que jamais outros olhos verão este cenário. Aqui foi Charm, a metrópole, a cidade do Rei dos Reis, o assombro do mundo, de todos os mundos, talvez. Seu tio governa uma cidade grandiosa como esta, menino? Não. Respondeu Digori, e já ia explicar que seu tio não governava coisa nenhuma, mas a rainha prosseguiu. Está em silêncio agora, mas aqui estive quando o ar vibrava com os estrépidos de Charm, o suar dos pés, o ranger das rodas, o estalido dos chicotes, ai, os gemidos dos escravos, o fragor das carruagens, os tambores dos ritos de sacrifícios ressoavam nos templos. Ai, aqui estive, mas já era o princípio do fim. Quando o troar da batalha invadia as ruas e o rio de Charm corria vermelho. No lampejo de um instante, uma mulher fez a cidade desaparecer para sempre. Quem fez isso? Falou Digori, já sabendo a resposta. Eu, é claro, Jades, a última rainha, mas a rainha do mundo. As duas crianças ficaram caladas, tirintando no vento frio. Foi culpa de minha irmã, levou-me a isso, que a maldição de todos os poderes repousem sobre ela eternamente. Eu estava decidida a fazer a paz a qualquer momento. Sim, e estava também decidida a poupar-lhe a vida, desde que me entregasse o trono. Mas ela não quis. Seu orgulho destruiu o mundo todo. Mesmo depois de ter começado a guerra, firmou-se o juramento solene de que ninguém se utilizaria de magia. Quando ela quebrou o juramento, que me restava fazer? Desvairada! Como se ignorasse que eu possuía mais poderes do que ela. E não ignorava também que eu possuía o segredo da palavra execrável. Sempre foi uma fraca, achando que eu não usaria meu poder final. E qual seria?
O segredo de todos os segredos sempre foi do conhecimento dos grandes reis da nossa raça que existia uma palavra, a qual, se pronunciada com as cerimônias adequadas, destruiria todas as coisas vivas, menos a pessoa que a pronunciasse. Os antigos reis, entretanto, eram débeis ou compassivos e comprometeram-se a si mesmos e a todos que o sucederam com grandes juramentos de que jamais nem mesmo buscarem a ciência desta palavra. Mas eu tomei ciência dela no lugar secreto e paguei terrível preço por isso. Não a usei até que fui forçada a fazê-lo. Lutei desesperadamente para substituí-la por todos os outros meios. Derramei como água o sangue dos meus exércitos. Ai, que monstruosa! Sussurrou Polly bem baixinho. A última grande batalha raivou por 3 dias aqui no coração de Charm. Durante 3 dias eu a contemplei deste mesmo local. Só me utilizei da solução final depois que tombaram meus últimos soldados, quando a mulher maldita, minha irmã, a testa dos rebeldes, já subia aquelas imensas escadarias que vão do centro da cidade ao terraço. Esperei que estivéssemos bem próximas e pudéssemos distinguir as nossas fisionomias. Faiscando seus horríveis olhos perversos em cima de mim, disse-me ela: Vitória! E eu disse sim, mas vitória minha, não a sua. Então pronunciei a palavra execrável. Um momento depois, era eu sobre o sol, única criatura viva. E o que aconteceu com o povo? Que povo, garota? O povo, ora, o povo que anda na rua, que nunca iria fazer-lhe mal. E as mulheres, e as crianças, e os bichos. Você não está entendendo. Escute, eu era a rainha. Eles todos eram os meus súditos, logo só viviam para fazer a minha vontade. Coitadinhos! Por um momento eu esqueci que você não passa de um menino plebeu. Como iria entender razões de estados? Precisava aprender uma coisa, criança. O que talvez seja errado para você ou para qualquer pessoa comum, não é errado para uma rainha como eu. A responsabilidade do mundo pesa sobre os nossos ombros. Precisamos estar livres de todas as normas. Nosso destino é grandioso e solitário. Diggory então lembrou-se de que tio André pronunciara aquelas mesmas palavras, só que ditas pela rainha Jadis soavam muito mais imponentes, talvez porque seu tio não tivesse 2 metros de altura e nem fosse estonteantemente belo. Que fez a senhora depois, hein? Já havia lançado intensas magias na sala onde se assentam as imagens de meus antepassados, e a força desse encantamento era que eu deveria dormir entre eles como uma estátua, sem precisar de alimento ou calor, ainda que passassem 1000 anos até que chegasse alguém, tocasse o sino e me acordasse. Foi a palavra execrável que colocou o sol desse jeito? Perguntou Diggory. De que jeito? Ora, desse jeito, tão grande, tão vermelho e tão frio. Ele sempre foi assim, pelo menos há algumas centenas de milhares de anos. Vocês acaso possuem um sol diferente? É, o nosso é menor e mais amarelado e produz muito mais calor. Que interessante. Quer dizer que seu mundo é mais jovem. Olhou por mais algum tempo para a cidade vazia. Se estava arrependida pelo que fez, não demonstrou. Então ela disse: Agora vamos partir. Está fazendo frio aqui no fim de todas as eras. Partir pra onde? Perguntaram as 2 crianças. Pra onde? Para o mundo de vocês, é claro. Polly e Diggory se entreolharam estupefados. Polly sentira antipatia pela rainha à primeira vista, e o próprio Diggory, que agora sabia de tudo, já estava farto dela. Não era em absoluto o tipo de pessoa que nos dê prazer em convidar à nossa casa, e mesmo que o quisesse, não tinha a menor ideia de como fazê-lo. Queriam mesmo era partir dali, mas Polly não podia pegar seu anel, e naturalmente Diggory não iria sem ela. Muito corado, o menino gaguejou.
O nosso mundo? Não sabia que a senhora desejava ir lá. Ora, vocês só podem ter sido enviados para cá para me levarem ao seu mundo. Sou capaz de jurar que a senhora não vai gostar nem um pouquinho do nosso mundo. Não é um lugar para ela, não acha, Polly? É monótono, não tem nada para se ver, não tem mesmo. Terá muita coisa para se ver depois que eu assumir o governo. É, mas não dá, sabe? Também não é assim. Eles não vão deixar a senhora entrar lá, sabe? Ai, grandes reis, inúmeros, pensaram que poderiam enfrentar a casa de Charme. Caíram todos e até seus nomes foram esquecidos. Jovem insensato, não percebe que com a minha beleza e a minha magia terei todo o seu mundo aos meus pés antes de 1 ano? Prepare seu encantamento e leve-me imediatamente para lá. Ai, essa é de lascar. Disse de gori a Polly. Talvez receie pelo seu tio, mas caso ele me preste as honras devidas, poderá conservar a vida e o trono. Não vou para destruí-lo. Deve ser um grande feiticeiro, já que descobriu como enviá-los até aqui. Ele é rei do mundo todo ou só de uma parte? Ele não é rei de coisa nenhuma. Mentira sua! A magia e o sangue real andam sempre juntos. Alguém já ouviu falar de gente comum que conhece feitiçaria? Não adianta mentir para mim, eu posso ver a verdade. Seu tio é o grande rei e o grande mago de seu mundo. Graças à sua arte, viu a sombra de meu rosto em algum espelho mágico ou num lago encantado. E por amor à minha beleza, manipulou um feitiço que abalou as bases do mundo e o levou através do abismo entre 2 mundos para que rogasse na minha graça a concessão de ir até ele. Responda, foi ou não foi assim? Não foi bem assim. Não foi bem assim. Isso é uma besteira do princípio ao fim. Protestou Polly, gritando bem alto. Porcariazinha! Gritou por sua vez a rainha, virando-se furiosa para Polly e agarrando-lhe os cabelos bem no alto da cabeça, onde dói mais. Mas ao fazer isso, soltou a mão de ambos. Agora! Já! Gritou de gori e Polly. Enfiaram as mãos direitas nos bolsos, nem precisaram colocar os anéis, foi só tocá-los e o mundo aterrador desapareceu. Deslizaram para cima e uma cálida luz verde foi se tornando mais intensa. Ai, o que será que aconteceu com os nossos amiguinhos? Será que eles conseguiram fugir da Rainha Jadis? Vamos descobrir juntos no nosso próximo capítulo em Crônicas de Nárnia, Sobrinho do Mago. Não vai se livrar de mim tão fácil, senhor Bruno. Ai, foge!